Olá, tudo bem? Eu sou André Diga do Cinematográfico. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre o filme Coringa, Delírio a 2, filme dirigido por Todd Phillips, sequência do grande sucesso de 2019, um filme que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias, também venceu o prêmio principal do Festival de Veneza, depois foi indicado a vários Oscars, inclusive de melhor filme e direção, e ganhou nas categorias de melhor ator para o Joaquin Phoenix e melhor trilha sonora. Nessa sequência, que foi aguardada com muita expectativa por 5 anos, o diretor ele retoma a história do Arthur Fleck, ele está agora no Asilo Arkham, aguardando o julgamento dos crimes que ele cometeu na primeira parte da história. Neste asilo, ele encontra uma moça pela qual ele se interessa, chamada Arlequina, feita pela Lady Gaga. O Joaquin Phoenix é um grande ator, ele mostra, principalmente desde a década passada, uma sequência de papéis muito interessante. Em Coringa, ele mereceu o prêmio de melhor ator no Oscar, ele teve uma atuação, a meu ver, extraordinária. E a Lady Gaga, ela vem se destacando nos últimos anos, mais do que como cantora, como atriz, em filmes como Nasce uma Estrela e Casa Gucci, do Ridley Scott. Eu até acho que em Nasce uma Estrela ela merecia ter vencido o Oscar de melhor atriz naquele ano. A interação entre os dois nessa história, a princípio, é muito boa. O Todd Phillips consegue fazer uma introdução interessante. Ele é um grande diretor de atores. Eu gosto principalmente dos dois primeiros episódios da série Se Beber Não Case. Eu acho que o Todd Phillips tem um grande talento para comédia. O primeiro, Se Beber Não Case, a meu ver, é uma é uma comédia muito engraçada, muito divertida. Ele também tem um filme sólido chamado Cães de Guerra, mas em Coringa de 2019 ele se mostrou ser, demonstrou ser um diretor ainda mais interessante, o que ele comprova aqui nessa segunda parte em termos de design de produção, trilha sonora e fotografia. Eu acho que aqui o principal problema do diretor é o roteiro, o roteiro escrito por ele, pelo Scott Silver, que também participou do roteiro da primeira parte, não é muito eficaz, ele não consegue elaborar muito bem os personagens. O Coringa e a Arlequina, no primeiro ato, eles são personagens até bem desenvolvidos, mas à medida que o diretor ele tenta fazer uma transição do Asilo Arkham para o tribunal onde o Arthur Fleck será julgado, isso não se dá de maneira satisfatória. Há uma queda muito acentuada de qualidade no início desse segundo ato, e isso acaba tornando o filme um desperdício, às vezes, de elenco. A Lady Gaga, ela não recebe no segundo ato diálogos e uma construção de personagem que façam o espectador se interessar especialmente pela condução da personagem dela. E o Joaquim Phoenix, ele, apesar do grande talento que ele tem, ele não consegue desenvolver de forma suficiente também o seu personagem. Na maioria do tempo aqui, a gente acompanha o Arthur Fleck, dificilmente aparece de fato o Coringa, e isso demonstra, a meu ver, um certo deslocamento do Todd Phillips. Eu acredito que o diretor ele tentou ser ousado, tentou ser inventivo, criativo, ele tentou fazer algo diferente da primeira parte, e isso fica bastante claro por meio da opção de fazer o filme uma mistura entre drama e musical. A parte musical, ela tem uma certa eficácia em alguns momentos na construção de alguns números, de algumas canções. A Lady Gaga, ela tem uma boa presença nesse sentido, o Joaquin Phoenix também não desaponta, mas essa parte musical que faz com que os personagens meio que tentem sair daquela realidade conturbada deles, funciona apenas em parte. Na maioria das vezes, acaba prejudicando a condução da história, a narrativa, e nunca a parte musical ela consegue se encaixar com a parte dramática. O filme, nesse sentido, ele oscila muito.
O elenco, evidentemente, demonstra que foi afetado por isso. O Joaquin Phoenix é um grande ator, ele tem uma boa presença, uma boa atuação aqui, mas nem de longe se compara com a atuação extraordinária dele no primeiro filme, tanto que eu acho muito difícil ele concorrer de fato a alguma premiação por esse papel. E a Lady Gaga, que eu imagino que boa parte do público esperava, com expectativa, inclusive por causa das atuações anteriores dela, e imaginava até que nesse papel da Arlequina ela pudesse ter chance em premiações. Eu, particularmente, acredito que esse papel não tem potencial para fazer ela chegar a nomeações e indicações. Eu acho que ela faz o possível com o pouco que recebe. Ela recebe muitos diálogos truncados, diálogos dispersos, e isso faz com que ela não consiga desenvolver, infelizmente, a personagem. O filme ele parece ter a todo momento uma nostalgia de tentar recuperar elementos da primeira parte. Então você vê muitos personagens voltarem nas sequências de tribunal, e isso faz com que o filme, a meu ver, o Coringa Delírio A2, nunca tenha, de fato, uma identidade própria. Talvez, inclusive, seja o objetivo dele, dentro dessa questão psicológica que muitas vezes ele apresenta para o espectador. Eu não acho que as camadas psicológicas desse filme sejam bem trabalhadas como eram no primeiro. Eu acho que o primeiro é um filme realmente denso, em alguns momentos profundo, mas aqui o Todd Phillips, apesar de construir uma boa ambientação, apesar de saber usar a fotografia, a trilha sonora de maneira muito eficaz, ele não se mostra no seu melhor momento. O Coringa Delírio A2, ele tenta ser algo deslocado, algo meio à margem do restante do universo da DC. Eu acho que funcionou muito melhor na primeira parte. Eu acho que essa sequência não funciona nem como um filme à parte e nem exatamente como uma sequência, apesar de recuperar muitos elementos no sentido da narrativa da história da primeira parte. Isso faz com que o filme seja, a meu ver, uma grande decepção. Eu realmente tinha o Coringa Delírio A2 como um dos filmes que eu mais aguardava esse ano, e, a meu ver, ele fica situado entre ser um filme regular e bom. Eu daria 2,5 estrelas de 5 para ele, o que eu acho muito pouco em relação à expectativa que se tinha em relação a essa obra. Eu, ainda assim, como eu sempre comento, eu espero que o espectador tenha outra impressão. Eu acho que é um filme que, pela parte técnica e pelo elenco, apesar de o elenco não ter grandes oportunidades, eu acho que é um filme que merece ser assistido no cinema, e eu espero que você tenha uma melhor impressão. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.